But anyway, for the recording, they will hear you, even if that microphone, the camera will pick you up. It'll just be lower. Yeah, right. But for the Portuguese speakers, it's fine. Okay. All right. Ready? Prontos? Estão com os corações abertos à palavra? Amém. All right. Well, good morning, everyone. Bom dia a todos. It's good to be with you again. É muito bom estar com vocês novamente. I think I've been able to meet everyone, but again, I am Andy Kern, Acho que eu já conheci todo mundo, mas eu sou Andy Kern. a pastor in the U.S. André, yeah. Andre. It's okay. Ele é um pastor lá nos Estados Unidos And I work at Berean Bible Institute. e ele trabalha no Berean Bible Institute, Instituto Bíblico Bereano, só que o americano, o original. We had trouble translating my title last night, Eu tive dificuldade traduzindo ontem à noite o título dele, but you can just think of me as his boss. mas vocês podem pensar em mim como o chefe do Paul. So we're going to continue on the theme of the missionary church this morning. Hoje a gente vai continuar no tema da igreja missionária. Last night we talked about God's mission. Ontem à noite nós estudamos sobre a missão de Deus. God wants to reconcile the world, Deus quer reconciliar o mundo and we're his ambassadors. e nós somos os seus embaixadores. So his mission is our mission. Então a missão de Deus é a nossa missão. Christ's ministry is our ministry. O ministério de Cristo é o nosso ministério. This morning we're going to talk about living on our mission. Esta manhã nós vamos falar sobre viver a nossa missão. So in just a little bit we're going to be in the book of Colossians chapter 4. Então em breve a gente vai estar entrando ali no livro de Colossenses, do capítulo 4, esse é o texto base. And we're going to look at verses 2 through 6. Daí a gente vai estudar o versículo do 2 ao 6. You know who else has a mission? Vocês sabem quem mais tem uma missão? A soldier. Um soldado. A soldier is given orders and carries out those orders. Um soldado recebe ordens e ele obedece essas ordens. A soldier follows a higher authority. Um soldado segue uma autoridade acima dele. A soldier is meant to be faithful in service. Um soldado precisa ser fiel no seu serviço. A soldier doesn't just show up when he wants to. Um soldado não aparece quando ele quer. He doesn't pick what orders to follow. Ele não escolhe quais ordens ele vai obedecer. A soldier does not run away from conflict. E um soldado não foge de conflito. That would make a poor soldier. Isso seria um soldado muito ruim. We are soldiers of the Lord. Nós somos soldados do Senhor. We have a mission and we need to live out that mission. Nós temos uma missão e nós temos que cumprir essa missão. Not out of fear, but out of love. Mas não cumprir por medo, e sim por amor. Because it's the love of God that motivates us to carry out our mission. Porque é o amor de Deus que nos motiva a cumprir a nossa missão. So we are called to be faithful soldiers. Somos chamados a sermos soldados fiéis. We are called to trust the Lord where we're at in life Somos chamados a confiar no Senhor em qualquer situação da nossa vida and to trust the Lord with our next steps in life. e confiar no Senhor em relação aos próximos passos da nossa vida. So we're going to talk about what it means to be a good soldier Então vamos conversar hoje sobre o que significa ser um bom soldado or a good ambassador. ou um bom embaixador. We need to walk with God. Nós precisamos caminhar com o Senhor, We need to recognize God's direction in our lives. precisamos reconhecer a direção do Senhor em nossas vidas We need to be willing to approach the lost. e precisamos estar dispostos a chegar próximo e nos aproximarmos dos perdidos. We need to learn to graciously talk with people about the gospel. Precisamos aprender como conversar com as pessoas a respeito do Evangelho de uma maneira graciosa. So those are the things we're going to be talking about with the idea of living on mission. Então, esses são os assuntos que a gente vai tratar com esse foco de viver a nossa missão. So we're going to read in the book of Colossians, chapter 4, 2 through 6.
Vamos abrir então a Colossenses capítulo 4, os versículos de 2 a 6. E aqui na tela já temos o 2 e 3, diz: dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem por nós para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa proclamá-lo como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Orem para que eu possa proclamá-lo como me cumpre fazê-lo. Very good. Okay, so as we think of this passage, we're going to key in on 4 big ideas. Maravilha. Então, enquanto a gente está focando nessa passagem, nós vamos olhar 4 ideias centrais. The first idea is to pursue intimacy with God. A primeira ideia é buscar intimidade com Deus. The second idea is to recognize God opens doors in our lives. A segunda ideia é reconhecer que Deus abre portas em nossas vidas. And the third idea is to be willing to approach the lost. A terceira ideia é estar disposto a se aproximar dos perdidos. And the fourth idea is to speak with grace and wisdom to the lost. E a quarta ideia é falar com graça e com sabedoria com os perdidos. So again, to start, we're going to look at pursuing intimacy with God. Beleza, então para começar, vamos falar de buscar intimidade com Deus. This is what verse 2 talked about. É isso que vemos no versículo 2. Just read that again, verse 2. Vamos lá. Dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. So Paul's talking about himself a little bit here, and he wants to be able to reach others. Aqui o apóstolo Paulo está falando um pouquinho de si e ele quer alcançar outras pessoas. He wants God to open a door for him to preach the gospel. Ele quer que Deus abra portas para que ele possa pregar o evangelho. But it starts with prayer. Mas tudo começa com oração. It starts with closeness to God. Começa com proximidade de Deus. So for us, what we need to do is to be close to God. Então, para nós, claro, o que nós precisamos fazer é estar sempre próximos do Senhor. Because the Christian life is all about God's grace overflowing in our lives to others. Porque a vida cristã é sempre aquele negócio de a graça de Deus superabundar ou transbordar em nossas vidas e aí espalhar para os outros. So to have that, I need to be reading His Word. Então, para ter isso, eu preciso estar ali lendo as Escrituras. I need to be going to Him in prayer, pouring out my heart to Him. Eu preciso estar sempre indo ao Senhor em oração e colocando todo o meu coração diante dele. I need to be living in His grace daily. Eu preciso estar vivendo na graça de Deus diariamente. Because it's Christ who lives in me. Porque é Cristo vivendo em mim. So He's our source of power in life. Ele que é a fonte de poder e de vida para nós. We don't have the power in ourselves to carry out our mission. Nós não temos o poder em nós mesmos, a força em nós mesmos para executar a missão. It's His mission, it's His power. É a missão dele, é o poder dele. But how do we receive that power daily? Is through His Word, through truth that transforms our lives. Mas como que a gente recebe esse poder dele diariamente? É através de estarmos nas Escrituras e recebendo pela palavra de Deus a verdade de Deus, são as verdades de Deus. You know how an electrical lamp works. Vocês sabem como uma luz elétrica funciona, né? You have to plug it in, right? Precisa estar conectada à energia elétrica, não é? And by the way, your plugs here are strange to me. E aí, por sinal, as tomadas aqui são meio estranhas para mim, né? But if you don't plug in a light, you can't turn it on. Mas se você não conecta a tomada, não dá para ligar a luz. It doesn't work. Não funciona. We have to be plugged into God. Nós precisamos estar plugados no Senhor. So we need to be in His Word.
Precisamos estar dentro da sua palavra. We need to be praying. Precisamos estar em oração. These are the ways we plug into God. Essas são as maneiras que nós nos conectamos ao Senhor. And we need each other to encourage one another in these things. E nós precisamos um do outro para nos encorajar nisso. We need the body of Christ. Precisamos do corpo de Cristo. So this is how we can live more in our mission. Então, essa é a forma que nós podemos viver ainda mais presentes em nossa missão. So pursue intimacy with God. Então, busque a intimidade com Deus. God is a personal God. Deus é um Deus pessoal. Our walk with God should always be truth from His heart absorbed into our heart. A nossa caminhada com Deus deveria sempre ser as verdades vindas de Deus penetrando em nosso coração e sendo absorvidas por nós. But to live on mission, we also need to recognize that God opens doors in our lives. Mas para vivermos a nossa missão, também precisamos reconhecer que Deus abre portas em nossas vidas. What I mean by that is He gives us opportunities. O que eu quero dizer com portas abertas? Ele nos dá oportunidade. Let's read verses 3 and 4 again. Vamos agora olhar novamente os versículos 3 e 4, que dizem: ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa proclamá-lo como me cumpre fazê-lo. Now, Paul was in prison in Rome when he wrote this, under house arrest. Paulo estava na prisão em Roma, era uma prisão domiciliar, ele estava na casa dele mesmo, mas ele estava preso quando ele escreveu isso. Even though he was the one being detained, he was concerned about others. Mas mesmo que fosse o caso de que ele que estava preso, a preocupação dele era com outras pessoas. As we can see here, he cared about the church. Como a gente pode ver aqui, ele está preocupado com a igreja. And so he's writing a letter to them. Então ele escreve uma carta para eles. But he also cares about the lost around him. Mas ele também se importa com os perdidos ao redor dele. He cared about those Romans who had him under house arrest. Os próprios romanos que estavam ali como vigias dele, ele se importava com eles. He wanted to win them to Christ. Ele queria ganhá-los para Cristo. So he was more focused on them than his own needs. Então ele estava mais focado neles e na necessidade deles do que nas próprias necessidades. He saw his imprisonment as an opportunity. Ele enxergava a prisão dele como uma oportunidade. How did he do that? Como que ele fazia isso? Because he had a close walk with God. Porque ele tinha um caminhar íntimo e próximo de Deus. The Lord had changed his heart. O Senhor havia transformado o coração dele. So even in his chains, he wanted to give the gospel. Então, mesmo preso, He wanted ele others queria dar o evangelho. He wanted others to know Christ. Ele queria que outros conhecessem o He Senhor wanted- Jesus. He wanted others to know the mystery, Eles queriam que os outros conhecessem o mistério, to know the grace of God. para conhecer a graça de Deus. So he asked the church to pray for him. Então ele pedia para a igreja: ó, orem por mim. So that reminds us we need each other. Então isso nos lembra de que nós precisamos uns dos outros. But specifically, he wanted God to open to him a door. Mas mais especificamente, ele queria que Deus abrisse para ele uma porta. He knew opportunities come from the Lord. Ele sabia, as oportunidades vêm do Senhor. In our lives, God places us in a certain place, Nas nossas vidas, Deus coloca a gente em certos lugares e situações, in a certain time of history. em um certo momento da história específico, God has a plan for our lives. e porque Deus tem um plano para as nossas vidas. He works in our lives. Ele trabalha em nossas vidas. He brings people into our lives. Ele traz pessoas para o nosso contato, as nossas vidas. He puts you in the family you're in. Ele coloca você na família em que você está. Because in all of that context, that's where you can live on mission. Porque em todo esse contexto, o contexto da sua vida, é aí que você pode viver a sua missão. So when you meet someone, that's an opportunity. Então, quando você conhece alguém novo, isso aí é uma oportunidade. When someone unexpectedly shows up at your house, that's an opportunity. Quando alguém chega na sua casa do nada, sem você estar esperando,
É uma oportunidade. You have opportunity at your job. Você tem oportunidade lá no seu trabalho. You have opportunity in your neighborhood. Você tem oportunidades na sua vizinhança. To not only preach the gospel, Não apenas para proclamar o evangelho, but to live the gospel and to show people grace. mas também para viver o evangelho e mostrar graça em prática para as pessoas. And God will use us where we're at. E Deus vai nos usar onde nós estamos. There's an old saying, bloom where you're planted. Existe um dizer lá nos States que é floresça onde você está plantado. So imagine you're going to ride the bus Então, vamos imaginar, você vai pegar o ônibus in this very busy city of São Paulo, nessa cidade bem ocupada, muito caótica. and you're rushing to the bus stop, Aí você está correndo lá para o ponto de ônibus, but you miss the bus. mas você perde o ônibus. So now you're going to wait for the next one. Agora você tem que esperar pelo próximo. So you feel like you've wasted some time. Aí você fala assim, bah, perdi tempo. You're frustrated, Se bem que aqui ninguém fala bah, né? but you finally get on the bus. Mas aí você está frustrado, você finalmente entra no ônibus. Perhaps you sit down next to somebody new Aí você senta do lado de alguém que você não conhece, and you start a conversation. começa uma conversa. And maybe you're able to talk about the Lord. Talvez dê para falar do Senhor. The Lord gives us opportunities. O Senhor nos dá oportunidades. So we don't want to see things as interruptions of life, but as opportunities. O importante é não ver as coisas assim como interrupções da nossa vida, mas como oportunidades em nossas vidas. Because ministry is not just when you come to church. Porque ministério não é quando você vai à igreja. Ministry is not just handing a tract to someone. Ministério não é pegar um panfleto evangelístico e entregar para alguém, não é só isso. Our lives are ministry. A nossa vida inteira é ministério. We minister to our families. Ministramos a nossa família, We can serve our neighbors. ministramos ou servimos aos nossos vizinhos. We certainly can minister to the church. E com certeza, na igreja reunidos, podemos ministrar à igreja, lembrando que a igreja é o pessoal, né? But all of life can be ministry. Mas a vida inteira pode ser ministério. If we're walking close with God Se nós estamos bem juntos e próximos do Senhor, and we recognize His hand as He opens doors in our lives. e aí a gente reconhece a mão de Deus abrindo portas em nossas vidas. So the next thing we want to talk about, though, is us being willing to approach the lost. Daí a próxima coisa a olhar é o desejo ou a disponibilidade, a disposição em falar com pessoas perdidas. Let's read verse 5 in Colossians 4 again. Vamos agora para o versículo 5 de Colossenses 4, que diz: sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. So Paul says there to walk in wisdom to those who are outside. Veja que ele fala de sabedoria, ser sábio com os de fora. If you remember last night, we talked about the mission of God. Ontem à noite, vocês lembram? Nós falamos da missão de Deus. We are to glorify God in all of our lives. Em tudo na nossa vida, nós existimos para glorificar ao Senhor. We want to edify the church, E nós queremos, então, edificar os irmãos. but we also want to be looking outside the church, Mas, além disso, o certo é, então, olhar para fora da igreja. having a heart for the lost. E ter um coração para com ter compaixão, o certo seria, né? Compaixão para com os de fora, os perdidos. That's who Paul is talking about here in verse 5 when he talks about those outside. É isso que Paulo fala aqui nesse versículo 5, quando ele está falando ali de os de fora. É isso que quer dizer. They're our mission field. Eles são o nosso campo missionário. And those lost may be in your family. E esses perdidos, alguns deles podem ser membros da sua família. They may be your neighbors, Às vezes os seus vizinhos, maybe your coworkers. o pessoal com quem você trabalha. So Paul says to walk in wisdom toward them. Então, o Senhor está nos instruindo. Vivam com sabedoria para com essas pessoas. The word walk here means our life. Aqui quando ele fala de... It's already translated that way in this version. No inglês está walk, Okay, que é caminhar, né? Então, caminhar é equivalente à sua maneira de viver. All right.
So it says to live with wisdom. Devemos viver com sabedoria. The wisdom he's talking about is that which comes from God. Essa sabedoria é a nossa? Não, né? É aquela que vem de Deus. Wisdom comes to us when we read God's word. E ela vem de Deus quando nós lemos a sua palavra. Wisdom comes when we walk with God. Sabedoria vem quando nós caminhamos com Deus. But he gives us a direction for this, towards those outside. Mas esse caminhar tem uma direção, e é para os de fora. So he's talking about being considerate of what they need. Então, a questão aqui é ter consideração para com as necessidades desses de fora. To observe the lost that are in our lives. Então, isso inclui observar os perdidos que estão em nossa vida. So then perhaps we can see the opportunity. A gente vai observando e consegue enxergar daí as oportunidades. We stay sensitive to God's leading. A gente fica sensível à direção de Deus. So perhaps in the next conversation, we see a door to share about Christ. Para que talvez numa próxima conversa a gente perceba ali, opa, tem uma porta para falar de Cristo aqui. And Paul also says here to be redeeming the time. E Paulo também fala aqui de ser comprar o tempo, na outra tradução, redimindo o tempo, mas aqui diz aproveitando ao máximo cada oportunidade. That has the idea of buying up the time. A palavra no grego tem a ideia de comprar, literalmente comprar o tempo, ou seja, dar o valor dele. That's kind of an interesting idea, isn't it? É uma ideia interessante essa, né? He's basically speaking of not wasting time. Ele está basicamente falando, não jogue tempo fora. That time is something you invest. Que tempo é alguma coisa que você investe. You only have so much time. Você só tem um tanto mesmo de tempo. It's perhaps our most precious resource. É um dos nossos recursos mais preciosos. We're always spending time. A gente está sempre gastando tempo, né? So he's got the idea here, use your time wisely. Então a ideia aqui é usar o tempo ao máximo, com sabedoria. Because God is the God of our lives, Deus é o Deus da nossa vida he's also the God of our time. e, portanto, Ele é o Deus do nosso tempo. Because he's put us where we're planted, Ele nos colocou onde nós fomos plantados and he's given us so much time. e Ele nos deu um certo tempo. And he wants us to surrender it all back to him. E Ele quer que a gente renda de volta a Ele esse tempo. So we want to use our time to glorify God, Então queremos usar o nosso tempo para glorificar a Deus, to encourage believers, para encorajar os crentes and to reach the lost. e para alcançar perdidos. That doesn't mean we have to spend all our time at church. Isso não quer dizer que devemos usar todo o nosso tempo na igreja, Or all our time reaching the lost. ou então usar todo o nosso tempo alcançando perdidos. But it does mean that we always remember our purpose. Mas isso quer dizer sim que nós sempre devemos lembrar do nosso propósito. But what else do we have besides time? E o que mais que nós temos além do tempo? You have who God made you to be. Você tem aquele que Deus fez você para ser. As a member of the body of Christ, Como membro do corpo de Cristo, you are made unique. você é feito de forma única. God has gifted you in a special way. Deus deu dons especiais só para você. You may have talents that I do not. Você pode ter talentos que a gente não tem. Most of you are better at language than I am. Muitos de vocês são melhores com linguagem do que eu. But whatever God has given us, we use for him. Mas não importa o que Deus nos deu. Importa que nós usemos para Ele. So if you're very musically gifted, Então, às vezes, você é muito assim, dotado musicalmente. use it for the Lord. Use para o Senhor. If you're a good speaker, Se você é um bom orador, fala em público bem, speak for the Lord. fale para o Senhor. If you are very hospitable, Se você é muito hospitaleiro, you can use that to attract people to the Lord. use isso para atrair pessoas para o Senhor. So we have our time and we have our talents. Então, nós temos o nosso tempo e os nossos talentos.
but we also have our treasure, our financial resources. E daí também temos o nosso tesouro, os nossos recursos financeiros. And we can use that for the Lord's purpose as well. E também podemos usar isso para os propósitos do Senhor. I didn't need that anyway. Eu não precisava de qualquer jeito. So we use everything the Lord has given us for His mission. Então nós usamos tudo o que o Senhor nos deu para a sua missão. Well, we'll move on to verse 6. Avançando para o versículo 6, Let's read that again. diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Okay. So here we see we're to speak with grace and wisdom to each person. Aqui a gente vê a importância de falar com graciosidade e com sabedoria a cada pessoa. So here Paul is concerned with the speech of believers. Então, Paulo obviamente está preocupado com a forma que nós nos expressamos. Because we know we can say the right thing, A gente sabe que às vezes a gente pode falar a coisa correta, but we can say it the wrong way. mas falar da forma errada. We can say it with impatience. Podemos falar o que é certo, mas sem paciência. We can say it with anger or frustration. Ou às vezes até falar com raiva, frustrados. But he says speak with grace. Mas ele fala de falar com graça, ou seja, o nosso falar sempre agradável. So we want to speak with kindness, Então queremos falar com gentileza, with humility and honesty, com humildade, com honestidade, in a way that honors God. de uma forma que honra a Deus. We want to speak in a way that always blesses the listener. Queremos falar de uma forma que sempre abençoa aquele que está ouvindo. He says, let our speech be seasoned with salt. Que o nosso falar esteja sempre temperadinho com sal. Do you like salt? Vocês gostam de sal? Salt makes things taste good. O sal faz com que as coisas tenham um sabor gostoso, né? So that's what we're to do to our speech. Então é isso que nós precisamos na nossa fala. We say it in a way that tastes good to the listener. Falar de uma forma que tenha um sabor gostoso para quem está ouvindo. Paul is saying our speech is a powerful tool. Ele está dizendo que o nosso falar é uma ferramenta poderosa. Not just our words, but our tone. Não só as palavras, o conteúdo, mas o nosso tom, a nossa atitude. Our character matters. Ou seja, o nosso caráter importa. Our character comes out in how we talk. Porque o nosso caráter, ele vaza pela boca, né? Pela forma que falamos. Do you know people that complain all the time? Você conhece pessoas que reclamam o tempo todo? We as Christians sometimes can murmur and complain. A gente, como cristão, às vezes está ali sempre murmurando, reclamando. But the Lord has a better way. Mas o Senhor tem um caminho muito melhor. He says, add some salt, get rid of that bitter. Bota um salzinho, tira essa amargura. Because it's always about what does the other person need. Porque a questão não é o que você está sentindo, é o que o outro precisa ouvir. Because a major principle of the Christian life Um dos princípios maiores da vida cristã is that the Lord sets my heart free é que o Senhor liberta a mim e liberta o meu coração. and the Lord fills my heart with His grace. Ele enche o meu coração com a sua graça, So I don't have to be just concerned about me anymore, para que eu não precise mais ficar pensando em mim, living for self. vivendo para mim. I can focus on others. Eu posso focar nos outros. And this is part of it. E isso é parte desse processo de Deus transformar nossas vidas. So he says in verse 6, we need to know how to answer each one. No versículo 6 ele diz, para que saibam como responder a cada um. It's interesting that he says each one, É tão interessante que ele fala a cada um. because what it suggests is we don't necessarily talk to each person the same way. Isso sugere que a gente não necessariamente converse com cada pessoa da mesma forma. We always speak with grace, but we're sensitive to the individual. Sempre com graça, com amor, com carinho, mas sensíveis ao indivíduo. For example, if your neighbor knows something about God, Então, por exemplo, o seu vizinho, ele sabe alguma coisa sobre Deus.
you might use that to move toward the gospel in conversation. Então aí você usa aquilo que ele sabe para na conversa ir levando para o assunto do evangelho. But if a person doesn't even believe in God, Mas se o cara nem crê em Deus, you may have to approach them a little differently. você vai ter que chegar nele de uma outra forma, não é? I think that's the part of the wisdom he's talking about É here. dessa sabedoria que ele está falando aqui nesse texto. So some people we may share the gospel once and never see them again. Às vezes, você vai conhecer alguém, falar do evangelho para aquela pessoa uma vez e nunca mais ver essa pessoa. But probably more likely, the people we share the gospel with will be people in our lives over time. Mas é provável, e é mais provável, podemos dizer, que as pessoas com quem a gente compartilha o evangelho são pessoas que a gente vai ver de novo. So perhaps we'll get to have many conversations over time with them. Então, ao longo do tempo, é possível que nós tenhamos várias conversas com aquela pessoa. And as we get to know them, we can answer them with more wisdom. Então, aí, à medida que nós vamos conhecendo essas pessoas, podemos dar respostas com mais e mais sabedoria. The more we know where they're coming from, the more we can answer them with wisdom. Quanto mais a gente entende a forma de pensar da pessoa, a forma de crer daquela pessoa, mais e mais podemos dar respostas de sabedoria e de verdade. And most people need to hear the gospel multiple times before they ever believe it. A maioria das pessoas precisa ouvir o evangelho várias vezes antes que eles tomem aquela decisão. Eu creio que Cristo pagou a minha dívida. One statistic says that people hear the gospel 7 times before they believe it. Tem uma estatística lá nos Estados Unidos que diz, as pessoas em média ouvem o evangelho umas 7 vezes antes que elas decidem se converter ao Senhor. And that's an average number. It doesn't mean they'll believe it on the 7th time. É isso aí, é uma média, tá? Isso não quer dizer que tem uma fórmula mágica, aí você conta 7 vezes, na 7ª ele vai acreditar. But even as we share the gospel, we want to be free. Mas à medida que nós compartilhamos o evangelho, queremos ser livres. We don't want to live under guilt, O importante é não viver debaixo do peso da culpa, because that becomes a bondage. porque isso se torna um tipo de prisão, não se torna? And wherever the Lord is, there is liberty. E onde está o Senhor, o quê? As pessoas são escravas, estão presas? So God gives us grace. Há liberdade. Sim, o Senhor nos dá graça. And as we walk with Him, À medida que a gente caminha com Ele, and we see Him provide opportunities, e aí a gente enxerga Deus provendo oportunidades para nós, we start to learn to redeem those opportunities. então aí a gente começa a aprender como que eu faço para redimir ou aproveitar essas oportunidades. And as we stay sensitive to other people, E à medida que nós permanecemos sensíveis às outras pessoas, we can recognize how God gives us opportunity with them. podemos então reconhecer como que Deus nos dá oportunidades com essas pessoas. Because you recognize you may speak a little different with a coworker Porque a gente percebe isso, que às vezes eu posso conversar de um certo jeito com uma pessoa com quem eu trabalho, than you do with a family member. mas com algum familiar já é diferente, não é? There's no formula to share the gospel. Não existe uma fórmula para compartilhar o evangelho. We just get to know people. A gente se aproxima, passa a conhecer as pessoas, So in our conversations with them, para que nas nossas conversas com elas, we can help direct it to the gospel. podemos então ajudar e começar a direcionar a conversa para a boa nova. It may happen in a short amount of time, Às vezes acontece num tempo curto, rapidinho você já está lá. may happen in a longer period of time. Às vezes demora um pouco mais. I think that's the kind of things that Paul's talking about here. Esse tipo, eu penso que esse tipo de coisa que fala aqui da sabedoria e do tempero, Each one is different. cada um é diferente. So we'll trust the Lord in His leading in our lives. Então, o importante é confiar no Senhor na forma como Ele direciona as nossas vidas. But again, the mission is to share Christ. Mas qual que é a missão? De novo? Compartilhar Cristo. The mission is reconciliation. A missão é reconciliação dos homens com Deus. And let's make sure we all remember what the message is. E precisamos nos certificar de que a gente sempre lembre qual que é a mensagem em si.
Jesus died for our sins. Jesus morreu pelos nossos pecados, He was buried and he rose again the third day. foi sepultado e ressuscitou novamente ao terceiro dia. And if a person will simply put their faith in him, Se uma pessoa simplesmente colocar a sua confiança nele personally trust that Christ died for them and rose again, e individualmente, pessoalmente confiar, crer que ele morreu por nós e ressuscitou, they become saved in that moment forever. eles se tornam salvos naquele momento e para sempre. That may seem too simple for some, but it's the truth. Pode parecer simples demais para alguns, mas é a verdade. And because I don't know you all so well this morning, if you've never made that decision, I implore you to put your faith in Christ. E como eu não conheço a todos vocês essa manhã, eu imploro a vocês, se vocês não fizeram essa decisão, eu imploro a vocês, tomem esse passo, creiam no Senhor Jesus. In some ways, we are like God's mailmen. De algumas formas, nós somos como os carteiros de Deus. Mailmen don't write the letters, they deliver them. O carteiro, ele não escreve a carta, ele entrega a carta. They go where they're sent. Eles vão aonde eles são enviados. So we didn't make up the gospel, we deliver it. Então nós não criamos, nós não inventamos o evangelho, a gente só entrega. God opens the door, Deus abre a porta, the Holy Spirit uses us, o Espírito Santo nos usa, nos utiliza, uses your words. ele usa as suas palavras. The person may believe or they may not. A pessoa pode crer, pode não crer, What matters to God is your faithfulness. mas o que importa a Deus é a sua fidelidade. All right, I'm ready to pray. Let's just pray. Vamos orar? Close in prayer. Vamos encerrar em oração. Father, we give you thanks for this beautiful day. Pai, nós te agradecemos por esse belíssimo dia. We thank you for your grace and the salvation we have in Christ. Te agradecemos pela tua graça e pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. I thank you for this dear group of believers. Eu te agradeço por esse grupo querido de crentes. My time with them is much too short, O meu tempo com eles é muito curto, but I thank you for what little time we have together. mas eu te agradeço, Senhor, pelo pouco tempo que temos juntos. We pray you would work in each of our hearts E eu oro que o Senhor trabalhe em cada um dos nossos corações to strengthen us for your mission and purpose. para nos fortalecer para o teu propósito e tua missão. That you would give each one of us a heart to love others. Que o Senhor dê a cada um de nós um coração que ame a cada um e ame as outras pessoas. And when you open doors for us to share the gospel, that we walk through them. E quando o Senhor abrir as portas para que a gente compartilhe do Evangelho, que nós possamos entrar por essas portas. So we praise you in Christ's name. Amen. Nós te engrandecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Andy, thank you very much. Thank you. Obrigado. Alguns de vocês têm perguntas. Vocês estavam ouvindo, lendo Colossenses e pensando, mas isso aqui? Muitas das perguntas que surgiram durante a leitura já foram respondidas. Mas talvez vocês tenham alguma pergunta ainda. Question and answer. Yeah. Felipe! Peraí, Felipe. Deixa eu fazer assim. Eu levo o microfone aí e você fala. I have a question. Eu tenho uma... Vou traduzir aqui. Irmão? Irmão, eu tenho uma pergunta a respeito de como a gente consegue abordar uma pessoa. Na verdade, eu tenho vários arquétipos de pessoas aqui na minha mente, né? Mas especificamente, quando eu olho para o meu ambiente de trabalho, eu lido com pessoas que elas têm dois pontos principais. Elas não acreditam no pecado. Elas não acreditam que pecado ele realmente seja uma coisa importante para elas. E também elas não acreditam na palavra de Deus, na Escritura. Então, esse tem sido a maior barreira para essas pessoas. Queria entender, irmão, como é que a gente consegue apresentar o conceito de pecado e de Escritura para quem não tem nenhuma base cristã. Tem uma base
estranha, totalmente estranha à fé, né? Então, seria isso. Obrigado, querido. Andy, the question is, in my environment of work, I have many people there who do not believe in sin. They do not have a concept of sin. And they do not believe the scriptures. They do not believe the Bible to be the Word of God. What would be some good approaches to reach these people for Christ, having that background of faith, or lack of it? First, I would probably discern if they believe in God and even believe in the concepts of heaven and hell. Então, um primeiro passo poderia começar a conversar e tentar discernir se eles têm uma crença em Deus e o conceito de céu e inferno. Because I would be curious what they think happens when you die. Outro ponto seria, o que acontece quando você morre? O que eles acreditam sobre o que acontece quando eles morrem? Asking questions is a really good approach to anyone. Fazer perguntas, fazer muitas perguntas, é sempre uma tática excelente para Because qualquer situação. it helps us learn what the person does believe, Porque isso ajuda a gente a entender o que a pessoa acredita. which may show us more where the door is. E através disso a gente pode descobrir onde que está a porta. So a question is, what do you think happens when we die? Então uma boa pergunta é, o que você acredita que acontece quando nós morremos? If they believe in some kind of an afterlife, Se eles acreditam em algum tipo de vida após a morte, we might ask, do you think you go to heaven when you die? podemos perguntar então, você acha que você vai para o céu quando você morre? If they say yes, then we might say, do you think you're a good person? Se eles disserem sim, aí você pode perguntar, você acredita que você é uma pessoa boa? And I recognize in a workplace you have to be very sensitive. E eu percebo que, eu sei que no ambiente de trabalho você tem que ter uma sensibilidade ao ambiente assim. But sometimes when people are thinking of afterlife and heaven, Mas aí, em alguns momentos, quando o pessoal está pensando no depois e no céu, they may be more open to the truth about sinfulness. daí, pensando nisso, eles podem estar mais abertos sobre a verdade do nosso pecado. Because if you start talking about, hey, are you a good person? Porque se você pergunta, e aí, você é uma boa pessoa? You may say, have you ever done anything wrong? Você pode perguntar se já fez alguma coisa errada. You know. Questioning down that line may help open the door to help them see about sin. E aí, com algumas perguntas nessa linha de pensamento, dá para abrir a mente das pessoas sobre a pecaminosidade delas. But I think in general, you can just ask questions to discern their spirituality. Mas, em geral, dá para simplesmente fazer perguntas para discernir a espiritualidade deles. And then maybe you can see where there's an opening to bring in Christ. E aí, através desse tipo de perguntas, descobrir onde que está a porta para chegar com a mensagem de Cristo. Yeah, any follow-up or does that help? Você gostaria de acrescentar alguma pergunta de sequência? Na verdade, sim, é um ponto que eu acho que... Por que eu pergunto? Até porque eu acho que é uma coisa comum a todos nós aqui. E quando essa pessoa ela crê em algum tipo de... Quando o conceito dela de pós-morte é muito estranho ao nosso. Exemplo, o principal que mais acontece, muito comum aqui, que é a reencarnação. Então, quando eles creem na reencarnação, qual é a abertura? Quando ele acha que na próxima ele resolve. He's saying this is an experience many of us have, that sometimes their belief about what comes after is so strange to us. One example that many know, it's very common here in Brazil, is the belief in reincarnation. How could we approach that when they think, oh, I'll just fix that the next life? What's that? Yeah. Yeah, we do talk about these things in BBI classes. Nós temos nos cursos do BBI tratamento desses assuntos com bastante extensão. É muito show o conteúdo. But Mas there's no formula way to do it. não tem uma fórmula para como fazer isso.
you just have to stay open to the person, try to learn about them, I would just encourage asking questions, and hopefully that'll stir up interest in them, in a sense. Uma das coisas importantes é ficar sempre focado neles, procurar conhecer a forma de pensar e fazendo perguntas, para entender exatamente como as pessoas pensam, porque é nisso, no que elas falam, que a gente vai enxergar, o Espírito Santo vai nos dar aquele a porta está ali. Because if somebody believes in reincarnation, you might instead say, well, what do you think about the Bible? Então, às vezes, a pessoa acredita em reencarnação. Daí você pode talvez falar, mas então, o que você acredita sobre a Bíblia? Or what do you think about Jesus? O que você acha sobre Jesus? And an effective way to share the gospel is just to share our own testimony. E uma forma muito eficaz de compartilhar o Evangelho é simplesmente contar o nosso testemunho. O que aconteceu comigo, a minha história. So you might say, Jesus has changed my life. Então você pode dizer, Jesus mudou a minha vida. What do you think about Jesus? O que você acha de Jesus? We can get into the specifics of reincarnation later, maybe. E aí a gente pode falar da reencarnação tipo depois, né? So, I don't know if you have anything to add. Pergunta aqui. Oh, I do have something to add. Go. O Andy falou, você tem alguma coisa para acrescentar? Eu tenho muito para acrescentar. Tipo, algumas horas de ensino, porque nós tratamos disso no curso de seitas, no curso de apologética, veja, cursos diferentes, 2 meses cada um, e eles são cursos que realmente entram em situações diferentes para a gente saber e ter conhecimento do que é que muitos acreditam. Quando a gente não sabe nada sobre o que as pessoas acreditam, a gente tem que ficar ali fuçando, perguntando para ir descobrindo. Se você fala assim, eu vou tirar 2 meses, eu vou estudar forte, para saber de adiantado, para quando eu chegar, alguma coisa eu já ouvi, já processei essas ideias um pouco, você chega muito mais bem preparado para saber quais perguntas, o que usar e como falar do seu testemunho, como falar, já entenderam, né? Então, se preparem, que é uma forma excelente de estar preparado para partilhar do Evangelho. Sandra? Esse microfoninho está funcionando? A luz está verde. Alô, alô. Então, eu venho de uma seita, a qual fiquei 53 anos, e meus familiares dessa seita também. Hoje eu não sou liberta por Jesus Cristo, mas eu gostaria que todos eles, né, estivessem agora aqui comigo. E nessa seita que eu fiquei, depois de passar pela água do batismo, eles falam que não tem mais pecado, ficou na água. É uma seita mesmo, né? E eu quero convencer, por exemplo, os meus familiares de que eles têm pecado, porque nós pecamos todos os dias. E eu sei disso agora, mas lá, nessa seita, a conotação é só sexual. Se você, por exemplo, fornicou ou adulterou, aí então você pecou. Se não, se você não tiver esses 2 pecados, não é pecado. Como é que fala? É uma fraqueza da carne. Então eles não pedem perdão, porque eles acham que não pecam. Eu sei que eu peco todos os dias, todas as horas, por olhos, por pensamento, etc. Mas eles acham que só peca se fornicou ou se adulterou. Então, eu gostaria de pregar, né, o que eu posso falar para convencê-los. Very good. She's saying she has come from a cult. She's been in it 50-some years. And she is free now, and many of her family members are in this cult. And she's like, oh, I wish I could bring them to the light. But they have this concept of, once I've been in the waters of baptism, my sins are all there in the water. I don't have any more sin. I don't sin daily. Whatever I do daily that could be called sin is classified as a weakness, not really sin. And sin, the real sins are fornication or adultery. As long as I don't do one of those, then I'm clean. And they live their lives doing many things wrong,
but they think, oh, it's okay. I've been water baptized, so it's fine. So how do I bring to these people the concept of sin so that they can truly trust the Lord? Are they open to like what the scripture says? Do they believe scripture generally, or? Essas pessoas, em geral, acreditam nas Escrituras? Acreditam, mas o que lá acredita é na revelação. Ou seja, eles leem um capítulo, 2, 3 versículos, fecha a Bíblia e o que vai ser pregado que realmente é a palavra de Deus para eles. So they do believe it's the Word of God, but they read a portion of it, close it, and then start preaching. And what they are taught is that what they are teaching then, that's the revelation of God. Yeah. That's the Word of God. Yeah. How convenient. Como é conveniente isso, né? I mean, all you can really do is continue to share what you know to be the truth. And I would continue to try to point them to scriptures. But in all of this, one of the things that we have to keep in mind that's freeing is it's not us doing the convincing in the end. It's the Holy Spirit. And we have to trust that the Holy Spirit will use us and use our words at times, but we can't make anybody believe anything. So all we can do is faithfully continue to share. Duas coisas que ele falou aqui são: o importante é que a gente sempre vai poder fazer só uma coisa, que é compartilhar as verdades e deixar a pessoa decidir o que ela vai decidir, mas sempre mostrar a verdade, sempre voltar para as Escrituras, sempre colocar de novo a Bíblia e falar, não, mas isso aqui que é a palavra de Deus, e lembrar de uma coisa que nos liberta muito, assim como está escrito aqui, né? Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Lembrar que não é a gente que faz o trabalho de convencer os corações de pecado. As Escrituras falam que quem convence do pecado é o próprio Espírito Santo. Então ele usa a gente, o Espírito Santo usa a gente para trazer a verdade à tona. A pessoa ouve e daí o Espírito Santo trabalha naquele coração em relação àquela verdade. O homem ainda decide. Ele vai decidir, não quero saber, rejeito, não creio nisso. Ou ele fica naquela... acho que é verdade isso daí, né? E aí, né, e o Senhor vai trabalhar. Então, o nosso papel não é carregar esse peso enorme de nós temos que salvar a nossa família. Isso não é o nosso papel. O nosso papel é simplesmente ser fiel à mensagem, passar as verdades, mostrar que a verdade tem fonte. Nós não somos fonte da verdade, nem quando estamos sentados, nem quando estamos em pé numa plataforma, né? Nós não somos a fonte da verdade, a verdade está escrita, ela está toda escrita, então é simplesmente a gente ir buscar a verdade, trazer para a pessoa e falar, mas você crê nisso? Inclusive, esta é uma das verdades. A verdade de que a Bíblia em si é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é toda a sua palavra e só ela é a sua palavra. E tudo isso está escrito onde? Na própria Bíblia. Ela afirma isso. Então, aí você mostra e fica em oração, falando, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando nesse coração, e agora? Que outra porta eu vou ter? O que mais que eu preciso ver, né? De que forma? Mas sempre agindo com muito, muito amor, muito carinho. Eu tomei um pouco de liberdade agora, isso não é tudo tradução, estou acrescentando um pouquinho aqui. I gave her a translation with Some flair. lots of flair. I think I don't know if you mentioned this too, but it's always important to just pray for people, pray for their souls, pray for God to give opportunity, it's dependency on Christ, that's really the heart of the Christian life. Que bom, ele está frisando aquilo que eu disse agora há pouco, a importância de sempre orar por aquelas pessoas, sempre buscar do Senhor direção, sempre ter muito amor com essas pessoas, muito carinho, porque é o amor de Cristo que nos convence, né? É o amor que nos mostra a bondade de Deus, e também o próprio pecado que a gente tem. É o amor dele que mostra pra gente, nossa, eu não sou assim, eu sou o contrário, né? E tal. Então... Só fazendo... Eu vou fazer uma pergunta, mas só complementando um pouquinho. Tá.
eu não sei se eu falo aqui. Quem a gente percebe que as religiões que impõem, que tentam impor a regra, tentam impor as suas religiões, não é o cristianismo, são todas outras. O Islã, por exemplo, é na base da força, mas o cristianismo é a única religião que impõe tudo na base do amor. E quem pode promover, né, esse efeito é o Espírito Santo, né? Mas a minha pergunta é o seguinte. Vou só traduzir rapidinho. His comment was to say that false religions do force people. Islam does that, many others do that, but it's only in Christ that we find love. True. So he wants to ask the question. Yeah. Ok, a minha pergunta é a seguinte. Assim, com toda a humildade, eu percebo que eu tenho muita facilidade para evangelizar. Você já deve saber disso, né? Assim, qualquer lugar que eu tô, eu gosto de falar do evangelho. E eu também tenho as pessoas do meu convívio social, família, e que também tem essas pessoas que estão em igrejas sectárias, né? A questão é o seguinte, a gente já conversou isso, eu gostaria de ouvir a opinião dele. Qual que é o limite? Onde eu falo, não falo mais do evangelho? Onde eu dou o stop final? Porque eu vejo em Tito 3 que quando o homem ele é herege, o herege eu acho que é aquele que tem um pouco de conhecimento, mas não quer dar o braço a torcer em alguns conceitos errôneos, né? Ao homem herege a gente deve evitar, porque ele está pervertido, né? E provavelmente, possivelmente condenado. Qual é o limite? Eu devo chegar a um momento e falar assim, não, para isso eu não prego mais, seja o que Deus quiser, porque eu sou o tipo de pessoa que eu falo uma vez, no máximo duas, não quer, eu vou embora. Eu não tenho paciência. Meu negócio é com almas ainda que não foram atingidas, possivelmente não atingidas. Confissão de pecado. Qual é? Estou confessando o meu pecado, tá, gente? Eu não tenho, assim, eu adoro falar do evangelho, mas eu me fere o meu sentimento quando eu falo do evangelho e ele é pisado. Eu não consigo. Entende? A pessoa ela não quer abrir o coração. Okay, and his question was about, were you able to pick some of it up? Yeah, probably not enough. No? It's easy for him to share the gospel everywhere he goes. He also shares among his family and workers and so forth. But his question is, what's the limit? When do I say, I've shared enough to this guy? He tends to be on the impatient side. I said confession of sins, he's confessing. He's a little impatient because he thinks, I've shared once, I've shared twice. This guy does not want to hear. Leave him alone. Or is there a further limit? And he also mentioned Titus 3, the heretic is perverted. So Right. So, I mean, I think the heretic is more in the context of the body, the church, not necessarily outsiders, but insiders. isso é importante. O herege, de Tito 3, está no contexto de crentes, não fora os incrédulos, mas de crentes, de cristãos. But I think as far as the limit, what I would be is, I guess I would just try to, again, remain sensitive to that individual. Maybe something changes in their life that their heart opens. I don't want to have given up on them. That doesn't mean I'm hitting them every day, but I'm observing to answer each one. You know, I'm observing what's going on. Maybe I see a change of countenance and I try again. You know, I think that's part of the sensitivity. Nossa. Então, Robert, ele está falando que, do ponto de vista dele, ele não vai ser aquele cara chato que fica ali batendo todo dia no assunto, mas a gente tem que ficar sensível à necessidade da pessoa. Às vezes as pessoas passam por situações e o coração abre. Se a gente não está orando por ele e atento e sensível à necessidade espiritual dele, a gente já abandonou o cara, esse nunca vai crer. Mas agora ele está pronto para crer. Então, o limite, nunca mais vou falar. Sabe quando que a gente alcança esse limite? Quando nós já morremos e não podemos falar.
Desabandona eles, tem que desabandonar. Yeah. Well, we've already died. Yeah. É um microfoninho. Não é bem uma pergunta, mas é um comentário sobre uma situação que a gente viveu, Cleiton e eu. Semana passada, acho que 2 dias antes da gente vir para cá, a gente foi passear no lago, uma caminhadinha com a família no lago. E a gente decidiu não ir até o final e voltar. Quando a gente voltou, a gente viu um casal que a gente já tinha visto, estavam no mesmo lugar, o casal, sentadinho. E eles tinham uma característica de um casal muçulmano. E aí a gente viu um jacaré, e esse jacaré nos conectou a essa família. E a gente ficou 1 hora conversando com essa família. Trocamos contato e a gente pôde conhecer um pouquinho da história deles. O marido, né, o homem, ele é americano e tem uma história familiar com uma família católica, né, um background, como que se diz isso? Esqueci. O histórico familiar católico, exatamente. E a moça, a mãe, a esposa, ela era cristã. Foi um dia. Foi. E agora professa até muçulmana. Ela tinha sido cristã. Ela era líder de jovens numa igreja, aonde que era que ela morava? Na Colômbia. Colômbia, isso, na Colômbia. E aí ela teve frustrações, mau testemunhos de líderes, um evangelho não bem anunciado. Ela ficou muito entristecida. E aí foi quando ela teve contato com a religião muçulmana. E ela, hoje, o casal é muçulmano. Então eu fico pensando o desafio que vai ser. E a persistência, sabe, nas oportunidades. Vou fazer uma pergunta. Nesse caso, ela é uma salva perdida? Da maneira como vejo, eu não sou autoridade para julgá-la, né? E conhecemos ela muito pouco. Mas se ela teve uma fé genuína em Cristo, ainda que se ela teve uma fé em Cristo lá atrás, ainda que a dor foi o que motivou ela a sair da igreja, ou a frustração, e buscar de uma forma continuar sendo religiosa, talvez na ignorância ou no pouco conhecer, sim, eu creio que possam ter situações assim, onde pessoas fazem coisas não muito sábias por conta de decepções na vida, mas isso independe em relação à sua salvação. Eu acredito que se ela creu, ela é salva. É o que a Bíblia me ensina, né? Mas o Andy vai poder explicar melhor lá também. Se quiser visitar a gente lá, Eu acho que ela é muçulmana só de raiva. Hers was not a question, it was a testimony. They met a Muslim family. The woman was a Christian before that. Yeah. Bad things happened in her church. And he was saying, I think she became a Muslim out of frustration or anger. But he asked the question, could that be a saved, lost Christian? To which he answered right away, if someone has trusted the Lord, they're saved, even though they have strayed drift. away. Yep. So, Yep, good. do you want to comment further? I don't think so. I agree. Não precisa comentar mais porque ele concorda, é isso mesmo. Fala nisso. Terceira vez que ela a prática, né, do adultério e da fornicação não tem que ser disciplinado? Não excluir, mas disciplina? Ou tem que ficar agora? The practice of fornication or adultery, does it not have to be disciplined? Então, pessoal, a pergunta é importante aqui. A prática do adultério
ou da fornicação não tem que ser disciplinado? No, if I understood, in the professing church, in our local bodies, if one of our professing Christians was struggling with that sin, if they're not open to restoration, then there is a time to separate in the hopes that they would repent, per the example of the man in Corinth, you know. So yes, discipline. Aqui uma questão de contexto é importante, porque se a pessoa ela está no mundo, ela já está nesse pecado e em outros pecados. Se é uma pessoa do nosso meio, da nossa igreja, ela é uma pessoa do Senhor Jesus Cristo e pecado é desobediência ao Senhor, então sim, precisa de disciplina. Se a pessoa ela está com aquela dificuldade com esse pecado e não está conseguindo obedecer, há sim o espaço e o lugar para fazer um afastamento, na esperança de que essa pessoa consiga ser, então, através disso, conduzida ao arrependimento e conseguir vitória sobre esse pecado, para, então, ser restaurada ao meio dos irmãos, mas sim. E não só isso, irmã, eu vou adicionar, todo pecado deve ter um tipo de tratamento e disciplina, porque disciplina é treinamento. A palavra treinar e disciplinar, elas são realmente a mesma coisa. Treinar os santos, treinar os irmãos em Cristo a crescer no Senhor para vencer esses pecados e viver uma vida de obediência, de santidade, conforme o Senhor quer. Então não é só um pecado ou outro que tem uma disciplina, até inclusive a disciplina máxima de afastamento, né? A gente não vai, nossa, o irmão mentiu para o outro irmão. É como ontem, por exemplo, eu fiquei um pouco incomodado durante a nossa sessão de jogos. Né, quando um time estava fazendo uma coisa, eu fiquei... Gente, me incomoda profundamente quando uma equipe está fazendo alguma coisa e alguém do outro time está interferindo. Porque foi dito qual que era a regra. Eu não preciso entrar em detalhes. Houve pecados dos dois lados. Eu fiquei envergonhado dos meus irmãos em Cristo. E eu fiquei pensando assim, Senhor, isso é pecado. Isso precisa de um tipo de disciplina. Como que eu vou fazer isso? Como que é o certo lidar com essa situação? E eu fiquei angustiado. E assim, todo mundo se divertiu. Eu não me diverti nada, gente. Estragou a atividade inteira para mim, porque um pouquinho de desonestidade de alguns irmãos é o jeitinho brasileiro, não tem problema pecar um pouquinho. Mas eu sei o que Cristo sentiu quando ele viu aquilo. E aí eu fiquei com aquele sentimento de, poxa, meu Senhor está doendo, porque o filho ou a filha não se importou de seguir aquele que é a verdade, aquele que é a pureza. E pulou um pouquinho na canoa do diabo e remou ali com o diabo um pouquinho. Né? Então a gente fica chateado. Mas é um pecado, não é? Todo pecado faz mal aos irmãos. Um irmão mais fraco, uma atitude assim, num jogo, numa brincadeira, que é dos irmãos acontecendo na igreja, isso pode escandalizar legal alguém. Alguém pode falar, esse pessoal não é sério, eu não volto mais. Não é interessante isso? Então, todo pecado tem que ter algum tipo de disciplina, sim. E expulsar da igreja, normalmente é a disciplina máxima. Quando não há arrependimento, não tem conversa, a pessoa continua em pecado. Então, como Paulo falou lá em 1 Coríntios 5, nós entregamos essa pessoa a Satanás, que é o mesmo que retirar do meio da comunhão, retirar da pureza dos irmãos, da igreja, da família, retirar isso, jogar para fora e falar, nós queremos muito que você volte. Até que você se arrependa, você não pode ficar aqui com a gente. Né? Então isso é só o nível máximo, level hard de disciplina, beleza? É para mim ou para o Andy? Ela perguntou se existe pecado pequeno ou pecado grande, se é tudo a mesma coisa. Não, por causa do microfone eu não tinha levado. So Andy, she's asking now, is there big sin, small sin, is it all the same? That's a good question. All sin is
evil enough to keep us separated from God. Todo pecado é mal o suficiente para nos manter afastados de Deus. Not all sin has the exact same consequences Down here. horizontally to people around us, I guess you could say. Maybe a better way to Nem say todo pecado tem as mesmas consequências horizontalmente, assim, aqui para nós, entre nós. Because even the littlest sin keeps us separated from God. Então, até o menor dos pecadinhos nos afasta de Deus. But even in the scripture under the law, there were different judgments because some sins more heinous to the people around, like murder or something like that. Mas até mesmo na lei de Deus, a lei de Moisés, tinha diferentes níveis de punição porque há consequências diferentes dependendo do crime para as pessoas ao redor. Tipo, um homicídio, um assassinato fere profundamente o pessoal da família e a comunidade. I'll let you go from there if you think more needs to be added. Então, para responder, do ponto de vista de Deus, tudo é pecado, tudo ofende a Ele, tudo deve ser punido, graças a Deus pela punição já feita em Cristo na cruz, né? Mas do ponto de vista humano, há graus diferentes, sim, de pecado e suas consequências. Voltando um pouquinho no assunto sobre seitas e sobre evangelizar esse tipo de pessoa, né? Eu tenho no meu ciclo de familiares e de amigos muitas pessoas que são de várias seitas diferentes, né? Desde muito focados em revelações ou muito focados em, enfim, vários tipos de seitas. E eu queria saber de vocês dois qual que é a melhor forma, focar nos erros teológicos dessas seitas ou focar em apresentar primeiro as coisas novas que a gente acaba aprendendo com a graça. Porque tem muitas coisas fantásticas que a gente aprende aqui que não são ensinadas em nenhum outro lugar. Então é melhor apresentar primeiro essas coisas que acabam muitas vezes chocando essas pessoas ou desmontar primeiro as doutrinas equivocadas que eles criaram. And he's saying that in his environment, back to the cults thing, cult subject, he knows a lot of people who are involved in that, and he often wonders, what should I start with talking with these people? Do I start with the wonderful things we've been learning from the Word of God, the things that we learn here? Or should I start with the wrong doctrines that they believe and try to dismantle that? I would tend to start more with the positive things and because that's what we're trying to attract people to. And as the other things come up, we may deal with it, but I would lean towards starting with the more like positives of grace and what God's done in my life. A postura dele seria de começar com o positivo primeiro. Então, falar um pouco mais sobre o que o Senhor tem feito na vida dele, falar da graça de Deus, falar do amor de Deus primeiro. E depois desconstruir o que precisa ser desconstruído. Yeah, I think you see an example of Paul in the book of Acts that he largely does that, especially when dealing with the Gentiles. He's trying to give a very positive presentation of who is the true God and what Christ has done before he deals with all the weird teachings necessarily, at least to the Gentiles. Exemplo disso a gente vê no livro de Atos, Paulo chegando aos gentios. Quando ele está com os gentios, ele vai lá e mostra sobre Jesus Cristo, fala da verdade primeiro, depois ele lida com algumas das questões deles. Pode ser um bom exemplo a seguir. Muito bem. Gente, eu estou adorando, mas a gente precisa encerrar a parte das perguntas, porque temos um momento especial agora. Yes. Andy? I just want to say thank you to all of you again. It's been a true blessing to be with you. And I wish I could be here a lot longer than just a couple of weeks. But I have 7 kids, so got to go home sometime. Ele está dizendo, eu queria agradecer a vocês, é muito gostoso estar aqui. É um tempo curto, eu queria que pudesse ficar mais tempo, mas afinal de contas eu tenho 7 filhos. Okay, Andy, thank you so much. I would ask you to take your seat with your lovely wife. We have something prepared. Nós temos algo preparado. No, thank you.
Nós temos algo preparado para essa ocasião especial.